Boa tarde a todos e a todas e todos. Meu nome é Álvaro Filho, sou jornalista. Já deu para notar que eu sou brasileiro, sou jornalista da Mensagem de Lisboa, convidado a Mensagem que foi convidada a mediar essa conversa. Essa conversa que dá seguimento a um ciclo de debates aqui, que é chamado Não Podias, e que gira em torno do que não se podia fazer antes do 25 de abril. Eu acho que ninguém aqui estava aqui antes do 25 de abril. Na verdade, eu estava, mas estava no Brasil antes do 25 de abril. E cheguei aqui há 7 anos, mas, assim como todos aqui, também ouvi histórias desse período de proibições e de limitações. Entre as limitações... entre as limitações, a do direito de expressão, que é o tema da nossa mesa hoje, que nós vamos conversar. Eu queria agradecer a coordenação dos 50 anos do 25 de abril pelo convite, pela confiança. Eu tenho certeza também que, naquele período, não seria muito fácil um brasileiro comandar, ou se meter aqui, meter a colher, né, no 25 de abril, ou numa coisa tão sacra como é, importante como é essa data, né? Então, já é um pouco um pouco do que está diferente depois desse processo. Também queria convidar vocês, a quem não conhece, a conhecer a Mensagem de Lisboa. Eu vou fazer um pouco da propaganda aqui, porque é um jornal que, há 2 anos, faz um pouco também disso, que é dar voz às outras vozes que compõem Lisboa. Não só o sotaque do português do Brasil, e não do brasileiro, como algumas pessoas ainda falam, assim, que é importante a gente dizer, como o presidente Lula, apesar de todo mundo dizer que se fala brasileiro no Brasil, mas foi o presidente do Brasil, e não de Portugal, que chamou a atenção, a importância para que o português seja uma das línguas oficiais da ONU. É interessante, e não o brasileiro, que chame o português e não o brasileiro para ser essa língua, né? Então, vão lá. A Mensagem também tem textos em outras línguas da comunidade que compõem esse caldeirão que é Portugal, inclusive textos em crioulo, que é um dos nossos projetos que tem mais orgulho. Enfim, vou apresentar aqui, de uma forma meio caótica, como está acontecendo, os nossos convidados, que vocês conhecem mais do que eu, do que me conhecem, na verdade. Tem a atriz Janizal, certo? Tá certo? Tá certo. Que é nascida em Leiria, que eu a vi no ecrã na série Sul, do meu amigo Rui Cardoso Martins, que foi um dos guionistas, né? E que, no final do ano, segundo me informaram, estará no grande ecrã, numa das sequelas do Aquaman. Corresponde, Jani, corresponde, né? Na sua estreia internacional. Ao lado dela está a Guadalupe Amaro, que é ativista pela justiça social e é dirigente de uma associação chamada Nêmona, não é isso? E médica veterinária. Ao meu lado, aqui, o Diogo Faro, que nós não nos conhecíamos, mas somos vizinhos lá de outra freguesia de Alvalade, que é humorista e ativista, né? Faz humor profissionalmente e é ativista de causas sérias, e também é escritor. Tem 3 livros, um deles é o último deles, Processo de Humanização em Curso. A Joana disse também que vai ser possível no final, não sei se a gente vai manter isso, a possibilidade de quem está presente fazer alguma pergunta para me ajudar. Eu agradeço muito que vocês colaborem com esse processo, né? A minha dúvida inicial, que eu vou começar e vou abrir com os 3 convidados, é o seguinte: muita coisa não era permitida antes do 25 de abril, né? Coisas, inclusive, ridículas, como não poder usar isqueiro, não andar de bicicleta, não poder casar com a professora, sem ter uma licença, precisava de uma licença para casar com a professora. Algumas coisas, não podia sacudir o pó na janela, não podia beijar em público.
Isso ficou meio caricato, né? Assim, de certa forma, tinha uma limitação, mas era uma proibição meio caricata. Mas tinha coisa muito séria também. Você não podia produzir alguns filmes ou passar alguns filmes, não podia editar alguns livros ou escrever ou ler alguns livros, não podia ouvir algumas músicas, não podia se reunir em público. Uma reunião com mais de 3 pessoas era considerado algo subversivo. E é justamente um pouco da seara de vocês, o que vocês andam a fazer hoje. Atuando, escrevendo, falando, lutando. E eu queria perguntar o seguinte: vocês já se imaginaram como seria o trabalho de vocês, como seria vocês, naquele período, antes do 25 de abril, assim, chegaram a fazer esse exercício, porque vocês não viveram, mas poderiam ter vivido essa época. Como é que seria a Guadalupe, a Jani e o Diogo antes do 25 de abril? Eu tenho uma resposta muito curta a isso, que é: eu não seria sequer. Pessoas que fugissem ao molde da heteronormatividade, não é? Seriam criminalizadas. Identidades trans eram criminalizadas. Eram presas e, em alguns casos, torturadas só por existir. Portanto, no meu caso, eu nem sequer seria. Honestamente, quanto mais trabalhar. Pois é o caso mais dramático, com certeza. E eu não existiria desta maneira artística, e pronto, que existiria como pessoa, mas não tinha grande cabimento artístico. E apesar de não ter vivido, o meu pai viveu, e o meu pai é músico e acompanhou durante muitos anos o Zeca Afonso e formou o GAC, que o pessoal deve conhecer como Grupo de Ação Cultural, enquanto diretor artístico do GAC, com o Zeca Afonso, com o Afonso Dias, com o Manuel Freire, uma data de gente, e com tudo aquilo que nós sabemos que era o trabalho deles na altura. Era ou exílio, ou até, de certa maneira, a censura ajudava a criatividade, não é? Grandes letras hoje que estão cheias de metáforas graças à censura. Mas nós queremos escrever metáforas nem liberdade e não por obrigatoriedade, claro. Portanto, pela experiência que me vem do meu pai, todas as histórias que conta do que era o seu processo artístico, foi sempre em luta e muito desafiante, e agora resta-nos a todos lutar para que nunca mais tenhamos de ter essa luta. A gente vai chegar nesse ponto ali. Só para... eu não conheço tudo. Havia humorista profissional antes do 25 de abril, assim... Sim, como é que era o humor que se fazia antes? Havia, e sempre houve, não é? Mas nunca seria político. O tipo de humor que eu faço seria completamente impossível. Portanto, as coisas eram muito mais inócuas. Eu não sei quem é que estaria. Seria o mais conhecido, o Raul Solnado, que já atuava, e havia o João Vilaré, que também fazia comédia, e mais alguns atores, mas eram as coisas inócuas, não é? Não havia cá solos de stand-up para falar de luta de classe e a gozar com o Salazar. Não é? Era completamente impossível. Jani, já fez essa reflexão de como seria ser atriz, por exemplo, se valia a pena, inclusive, ser atriz nesse período? Eu acho que no meu caso, primeiro, boa tarde, obrigada por terem vindo, por estarem aqui connosco. E nós vamos mal educados, e ela agora fez questão mas olha, de tudo bem. Eu fez questão de dizer. disse por todos. Eu também disse no início, está valendo também. Obrigada. Mas ela teve mais tempo para pensar também. Boa tarde. Porque vocês falaram. Mas obrigada pela comissão e por esta iniciativa. Em relação a mim, eu não sei, eu fiz essa reflexão há uns tempos, porque eu não vivi o 25 de Abril e não tenho referência próxima do 25 de Abril, porque a minha família é toda da China. A referência que eu tenho foi e é o regime de Mao Tse-tung. Pronto, essa é a minha referência. E o 25 de Abril que eu vivi foi... muito melhor. Desculpem. Está muito mais agradável assim, não está? O 25 de Abril que eu... Olha, isso não tem nada a ver com não liberdade de expressão. Pode continuar. Isso é alguma coisa... Bom, mas o 25 de Abril, para mim, para além de eu não ter a referência próxima da mãe, ou do pai, ou da avó, ou do avô, ou do tio, ou periquito, eu tenho a referência social das pessoas que me são próximas, de uma maneira ou de outra viveram isso. Eu hoje em dia tenho uma consciência muito, muito forte, porque tento recuperar esta ideia da qual eu não vivi, não fiz parte, mas tenho que ter consciência absoluta dela e mantê-la.
como o Diogo disse, lutar para que não voltemos a uma realidade que não é nada feliz e é aflitiva e assustadora. E o exercício, eu cheguei à conclusão que eu se calhar teria uma vida muito semelhante à dos meus pais, porque foi o que eles viveram, não é? Eles fugiram de Mao Tse-tung, eles cresceram no regime de Mao Tse-tung e a dada altura terminou, felizmente eles fugiram, vieram para Portugal. Portanto, se calhar no meu caso eu teria fugido, o exílio, teria fugido para algum lado e não estaria aqui. Você tem, eu falo você, desculpe, eu sei que aqui tem uma... São 7 anos, mas eu não consigo ainda aprender todos, me acostumar com os pronomes de tratamento, mas é assim, o você é o nosso tu, né? Então, assim, você tem parentes que ainda estão lá e consegue perceber como é que é essa... traçar um paralelo da tua realidade hoje com a realidade que se vive lá na China, enfim. Porque uma coisa também era o tempo do Mao Tse-tung e outra coisa é hoje, né? Mas, assim, a liberdade também de expressão lá também não é tão, com perdão da redundância, tão livre como é a realidade de Portugal. Tu consegues perceber isso? Tem contato com pessoas lá? Claramente. E acho... Lá está, daí eu ter tanta necessidade de não perder a consciência e de estar sempre alerta e a tentar consciencializar os outros de uma maneira saudável, que eu acho que não estamos aqui a impor nada, não deveríamos, pelo menos temos essa liberdade, não é? A tua liberdade acaba quando começa a minha, e assim sucessivamente, e vivemos em comunidade e temos que respeitar isso. Mas claro que me faz pensar muitas vezes que, de facto, a minha família está... como uma boa família chinesa, estamos espalhados pelo mundo. Mas a maior parte está lá e aquilo que eu sinto é que nem a minha família, nem os amigos dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, podem falar livremente sobre as coisas. Até aos dias de hoje, neste momento, na China e em tantos outros países, infelizmente, ainda não se pode falar livremente das coisas. E isto é uma frustração que cria a sociedade, não é? A sociedade, nós demoramos muito tempo a mudar mentalidades e a curar feridas, são gerações e gerações. Ainda estamos a curar feridas dos nossos avós e bisavós e etc, não é? E é isso que me preocupa. E que privilégio podermos viver num país livre. Que privilégio. Podermos estar aqui reunidos e estarmos a conversar sobre as mudanças do 25 de Abril e o que é que isso nos trouxe e o que é que nós ainda temos que lutar para estarmos aqui. E acho que é celebrar isso todos os dias. É possível. Nós vamos passar daqui a pouco a falar desse legado mais concreto e positivo. Mas eu queria, como uma pessoa que vive há pouco tempo em Portugal, é possível perceber que esse longo período deixou algum traço na cultura portuguesa. Eu tive que conversar com o Antônio Costa Santos, que escreveu um livro sobre Era Proibido, o nome do livro, e ele disse assim, olha, essa história de às vezes querer corrigir muito os outros, por exemplo, no trânsito, aqui foi onde ele percebeu isso na cultura portuguesa, isso de você não usar a buzina só para alertar, porque pode causar um acidente, mas ter uma discussão que podia se encerrar rapidamente, às vezes se estender, porque tem uma necessidade de ter essa correção, ou como seria essa repreensão. Vocês conseguem perceber algum traço do que vocês não viveram, mas que às vezes você se pergunta, por que às vezes a pessoa pergunta assim, isso pode pegar mal, não vou fazer disso, não vou fazer aquilo. Será que é um traço desse período? Vocês conseguem perceber isso ou não? Já sei qual é a tua teoria, portanto, podes avançar, não sei o que vai dizer. Ok, eu sinto na mentalidade e na perspectiva que a população geral continua a ter sobre manifestações políticas. Pronto, sinto que continua a haver, embora creio que não haja essa consciência por parte das pessoas que o fazem ao criticarem protestos que muitas vezes são inócuos, como o que aconteceu no Teatro São Luís pelo movimento Transfake. Mas eu sinto que algo que ainda vive do salazarismo foi essa castração da mentalidade do povo, não é? 50 anos depois. Sim, de ainda estarem muito acomodados e
e de nos apoquentarmos quando alguém decide, de facto, protestar-se de uma forma que lá está, acabamos por considerar agressiva, de tão pouco habituados, eu acho, que estamos a essa liberdade de nos manifestarmos publicamente. Acho que isso ainda se sente, esse medo. Concordo, já falámos várias vezes sobre isto, acho que isto condiciona muito a percepção que nós temos da própria violência, acho que vem de muito, lá está, muitos anos e muitas gerações habituadas a falar baixinho, a olhar para o chão, pronto, não podíamos dizer nada, não podíamos fazer nada, não podíamos reunir, e se calhar isso às vezes condiciona a maneira como agora vemos a violência e aquilo que as pessoas consideram violência. Há pessoas que consideram um ataque violentíssimo ao teatro, o protesto daquela do Brasil. Há pessoas que consideram violentíssimo que se tenha pintado com um spray as montras de uns bancos. É isso que é violento? Ou é violento as pessoas estarem na rua, a viver na rua, a morrer à fome? O que é violento? Não podemos ir para a rua realmente gritar e ter protestos mais violentos. Eu não estou a dizer que vamos todos para a rua queimar caixotes de lixo e destruir as ruas inteiras, mas há uma percepção daquilo que é a violência e daquilo que é nós, temos de ser controlados. Ok, vamos protestar, ainda bem que já temos de protestar, mas com calma. Também vamos com calma e para chegar a isto com calma e se calhar resolve-se a fome e a falta de habitação, etc. E acho que ainda se sente também muito ainda vivemos muito da exaltação da identidade nacional, do nacionalismo que aconteceu nessa altura. Acho que ainda há muito por desconstruir desse nacionalismo, mesmo em pessoas que politicamente, que não votam em partidos explicitamente nacionalistas. Sinto também ainda ficamos muito apoquentados quando existe assim algum ataque, alguma crítica ao país, à nação, nomeadamente às estruturas racistas em que a nação, como é óbvio, ainda se baseia. Nessas e em tantas outras opressivas. Sempre que existe assim, uma crítica à sociedade portuguesa, sinto que faz vir à tona muito desse sentimento de grupo que foi criado à volta da nação. E dessa identidade fascista. Na altura do fascismo. De romantização do Império. Quer dizer, estamos a falar, há poucas semanas foi inaugurado nos jardins dos Jerónimos os padrões, não é? Os padrões das antigas colónias. Estávamos a falar havia uma discussão entre vamos tirar os arbustos que faziam estes escudos ou não. Solução, vamos gravar na pedra. Uma celebração das colónias. Portanto, há aqui muita coisa para concordar esta identidade que ainda ficou nas pessoas moderadas. Isto não estou a falar da extrema-direita, nas pessoas moderadas. Quando, na verdade, foi exatamente a luta colonialista, anticolonialista, a guerra colonialista que motivou o 25 de Abril. Esse foi o principal motivador. E é algo que eu creio que em todas as conversas que se fazem à volta do 25 de Abril e sobre o pós, é algo que costuma muitas vezes ser apagado. Não intencionalmente, acredito, mas sim. Nós fizemos uma matéria lá na mensagem e eu fiz a matéria sobre a cobertura dos Jardins do Império e foi engraçado porque eu entrevistei o calceteiro que fez Pois foi isso. E ninguém prestou atenção nele, né? Ele era de Cabo Verde e esse processo de colonização ele é tão pesado e tão duro que ele não tinha consciência, ou não quis falar, de certa forma, não sentia vontade, e disse que estava orgulhoso de ter feito Sim. Mas o escudo, o emblema de Cabo Verde. Eu, quando vi isso, na verdade, eu fiquei, se não tem ciência e está mesmo orgulhoso, ótimo, ainda bem para ele. Está feliz, estamos a falar sobre precisa do trabalho. Não é? Exato, sim, claro. Estamos a falar da responsabilidade das instituições em estarem a celebrar o colonialismo em 2023. Mas eu fiquei muito... essa história de como a gente... que eu vou falar contigo sobre redes sociais, que é assim, quando eu comecei a ver um nível de comentário na matéria que estava muito ufanista e muito nacionalista, eu achei que eu tive que fazer uma autocrítica em relação a... porque não tinha sido essa minha intenção, né? Ficou como se tivesse sido dessa forma. Então, quando eu comecei a perceber que os comentários eram isso aí, as pessoas querem apagar a história de Portugal, muito bem, e ninguém tinha entendido que eram dois imigrantes que tinham feito a matéria, eu e a fotógrafa que era da Letônia. E, enfim, não tinha por que nós estávamos nesse tipo de discussão lá, né? Apenas eu quis dar voz a essa pessoa. Eu não interpretei dessa forma. Mas eu fiquei um pouco meio com medo. Achei super interessante. Com medo.
E isso é a história das redes sociais. Foi uma sugestão tua na nossa pauta aqui para discussão, que era isso, né? Porque o humor, isso também o Ricardo Araújo Pereira vive falando isso, sobre a necessidade do humor. Tem gente que advoga que o humor tem que ter um limite, e esse limite seria escrito meio pela... nessa época que nós temos toda a liberdade para falar e se expressar, enfim, com ferramentas tecnológicas para isso. Cada um pode ser o seu meio de comunicação social, e né, as pessoas hoje em dia não precisam necessariamente, infelizmente, acessar um meio de comunicação que tem uma responsabilidade de editar ali o que é que pode ser publicado, para não ferir alguns preceitos democráticos, mas as pessoas têm isso. Mas há quem advogue que existe uma coisa chamada politicamente correto, que é um termo muito vago, porque até para que você entenda o que a palavra politicamente correto quer dizer, ela parece meio vazia, né? Como é que é fazer humor? Como é que fazer humor com tanta liberdade, correndo o risco também de ser cancelado, que é um termo muito... Sim. Que é a censura 2.0. Como é que é isso? Sim, há aqui vários termos, sobretudo esta conversa, que é importante debater um bocado melhor. Para já nunca tivemos tanta liberdade como hoje em dia. Os comediantes não tiveram tanta liberdade como têm hoje em dia. E mesmo é feliz-me um bocado de ver tantos colegas em Portugal e no estrangeiro queixarem-se imenso, quer dizer, fazem uma piada... usam a sua liberdade de expressão para fazer uma piada racista ou transfóbica, ou o que for. E depois as pessoas usam a sua liberdade de expressão para criticar a piada, não sei, e depois começam a chorar porque já não podem dizer nada por causa do politicamente correto. Mas foste preso. É que se calhar, no 25 de Abril, as pessoas iam presas. E eram mesmo censuradas. Não é? A Natália Correia, o Zeca Afonso, toda a gente era mesmo censurada. Hoje em dia, tu podes fazer as piadas sobre tudo o que quiseres e as pessoas têm o direito e a liberdade para criticarem também. Agora, eu sou completamente contra limites ao humor na lei. Sou completamente contra. Eu tenho os meus limites porque faz parte do meu trabalho artístico. Não quero fazer piadas sobre determinadas coisas porque não acho fazer piadas. Eu não acho graça a piadas racistas. Portanto, também não as faço. Mas custa-me um bocado que haja tanta esta coisa dos comediantes, hoje em dia já não se pode fazer nada. E este movimento dos comediantes já não se pode fazer nada começou em 1900, nos Estados Unidos. Aquilo que nós conhecemos agora até como as leis da segregação nos Estados Unidos, de Jim Crow. Jim Crow era um comediante. Era um comediante que fazia blackface. Pronto, e as pessoas começaram a criticar, depois, isto antes da abolição, ou um pouco depois, da escravatura. E por aí fora, nos Estados Unidos, houve sempre esta conversa quando houve uma grande massa migratória de irlandeses e italianos para os Estados Unidos no pós-guerra, que começaram montes de comediantes a gozar com eles, a estereotipar, não sei o quê. Depois eles, a segunda geração desses imigrantes, começaram a levantar a voz e parem de gozar connosco, parem de fazer estereótipos, não sei o quê. E os comediantes começaram-se a queixar. Já não se pode gozar com italianos e irlandeses por causa do politicamente correto. Está bem, evolui, faz piadas sobre outra coisa. Sim, não é fixe. Está em 2023 e está a fazer piadas sobre pessoas estranhas. Não é... Para que é que fazes? Agora, se és proibido, não. Se quiseres fazer, fazes. Portanto, isto custa um bocado quando depois o pessoal vem falar, e calmo já para não falar demais, por exemplo, uma grande polémica que houve um ano passado, ou o que foi, que é sobre o Dave Chappelle, que é um comediante que eu adoro, é dos melhores de sempre, sou muito fã. Ele tem umas piadas no último sol que sim, podem ser consideradas transfóbicas, porque cada um interpreta como quiser. E a mim choca um bocado que depois haja movimentos, pessoas de esquerda e outras de direita, está a ser cancelado, não, porque houve críticas. Como é que um gajo que em 6 espetáculos ganha 100 milhões da Netflix a ser cancelado? Alguém me explica? Onde eu sou cancelado, não? Cancelem-me com 100 milhões. Cancela-me. 100 milhões. Sim, primeiro eu acho ofensivo, honestamente, sempre que vejo pessoas chorarem que estão a ser canceladas e sobre a cultura de cancelamento, acho ofensivo com todas as vítimas da ditadura fascista, de quando de facto era reprimida a liberdade de expressão artística, política, de género, e eram pretas, torturadas e tudo isso, acho ofensivo estarem a proclamarem que são censuradas. Acho ofensivo para todas as pessoas que de facto foram censuradas. E depois, cultura de cancelamento foi um termo que foi cunhado nos Estados Unidos e que, de facto, o que significa consiste nos casos em que há, de facto, uma censura social
por pressão social, retira a plataforma de alguém e as fontes de rendimento dessa pessoa. Pá, e que pode ter acontecido em casos muito específicos, muito raros. Acontece, honestamente, mais motivado por pessoas conservadoras de direita. Todo este alarido de cancelamento, quando nós olhamos para sociedades como nos Estados Unidos, que foi daí que nós importámos toda esta polémica, na verdade, quem nós vemos mais vezes a utilizar os seus órgãos de comunicação social mainstream para tentar cancelar outras, pá, é ligar a Fox News, não é? É ver, por exemplo, como agora estão a virar tipo os Estados Unidos do avesso porque uma marca de cerveja decidiu colocar uma mulher trans como cara de uma publicidade, não é? E que, não sei, que se gravam a destruir as latas e coisas do género. Isso, para mim, estão sempre a tentar associar essa tal cultura de cancelamento à esquerda e ao wokeismo, quando quem sempre tentam cancelar os outros foi quem tem, de facto, poder para isso. Quem está em posições de poder que, de facto, pode cancelar e retirar a plataforma a outras pessoas e não costumam ser pessoas de esquerda anticapitalistas a ocuparem essas posições, não é? Pronto, e depois E ela saiu assim, acrescentar, que em Portugal isso nunca esta aconteceu. polémica, que adoramos importar estas revoltas dos Estados Unidos, e falou-se muito, foi logo para os jornais, os livros da Agatha Christie e os de Robert Dahl, porque Robert Dahl trocaram a palavra gordo por enorme. Isto é uma grande polémica. Cá em Portugal as alterações nem sequer vão existir. Depois estamos a falar de empresas privadas que fazem uma coisa que se chama editar. Depois estamos a falar de uma coisa que se chama operação de marketing. Ninguém está a censurar ninguém. Estamos claramente operações de marketing para ser falado, etc. E a mim custa um bocado, o pessoal vai logo atrás disto. Ai, meu Deus, estão a censurar estes livros todos. Sabem o que está a passar nos Estados Unidos, por acaso, já que importam tanta coisa? Nos Estados Unidos estão a ser banidos por ano centenas de livros. Sabem o que é que estes livros têm em comum? São quase todos livros por LGBT e antirracistas. Porquê que não se anda a falar disto? Fala-se, ai, meu Deus, o wokeismo está a dar cabo da literatura porque trocámos gordo por enorme. E as pessoas que estão realmente a ser invisibilizadas. Portanto, acho que toda esta conversa politicamente correta e da cultura de cancelamento acaba por encaçar um bocado, porque acho que está completamente enviesada. E muito desta ilusão à volta das pessoas estarem a ser canceladas, que, como é óbvio, confirmamos que é uma ilusão, quando as pessoas que mais choram que isso está a acontecer com elas, que mais se vitimizam por isso, continuam a lucrar com base nisso, inclusive, não é? A fazer espetáculos, a fazer eventos só com base no facto de assumirem que estão a ser canceladas. Tipo, venham ver o quão cancelável eu sou, basicamente. E eu sinto que muito do que está na base disto é as pessoas estão, finalmente, muitos artistas, figuras públicas que no passado também, por não vivermos na era digital em que vivemos agora, não tinham acesso tão direto à opinião do público, agora têm-no. Então, o que acontece nesta cultura de cancelamento que dizem que é uma nova forma de censura, o que acontece na verdade é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão que usam para dizer o que quer que seja, para fazer as piadas que queiram, para escrever as crónicas com narrativas transfóbicas que queiram, agora tem que ser, obrigatoriamente, por esse acesso direto permitido pelas redes sociais, têm que ser confrontadas com a liberdade de expressão dos outros e as criticarem, com a liberdade de resposta, não é? É isto que está a acontecer. Portanto, para mim, eu acho que é o contrário, acho que é o epítome da liberdade de expressão. Agora, qualquer pessoa que pode dizer o que quiser, mas também pode ouvir o que não queira, não é? Jani, nessa área da indústria cultural, né, que foi citado aqui, né, de uma reforma, uma reedição dos livros. Tu tens algum receio que isso afete diretamente, por exemplo, a tua área de trabalho? Ou seja, que os textos comecem a passar por uma autocensura, vamos utilizar esse termo, né? Tu já tens notado isso quando tem lido? E se preocupas também com isso na hora que vai ler um guião, por exemplo? Quando lês esse guião, será que essa personagem está com uma fala meio estranha? Ou será que o que é que tem por trás dessa história? Acho que é da responsabilidade do ator, da atriz, do artista, do criador, ter essa consciência e de fazer essa reflexão sempre que está a ler um texto, um argumento, o que for, a investigar no processo criativo. Acho que temos de ter noção que a palavra também tem a força que nós lhes damos. Ou seja, as palavras, não é? As palavras têm força, mas
têm, sobretudo, o que nós lhes damos. E elas significam aquilo que nós quisermos que elas signifiquem. E acho que hoje em dia estamos aqui num estado de alerta que é inacreditável e é bom termos a noção que estamos a caminhar para um mundo melhor. E acho que isso, verdade seja dita, podemos todos olhar para trás e perceber que estamos num mundo melhor. Claro, com muitas coisas ainda por fazer e por conseguir, mas... E aquilo que eu acho é, claro que é preciso ter cuidado, claro que é preciso ter consciência, mas também não podemos, acho eu, higienizar tudo, porque senão é tudo a mesma coisa. Branqueamos no sentido de é tudo a mesma coisa, nada se torna diferente porque higienizamos a linguagem, falamos todos da mesma maneira, portanto as personagens falam todas da mesma forma, usam a mesma linguagem, o mesmo vocabulário, a mesma pontuação e nada é diferente de nada, é tudo igual e é tudo vazio. Porque queremos muito, muito, muito ser conscientes e não ofender, não ferir, não magoar. Claro, eu acho que aquilo que o Diogo e a Guadalupe estavam a dizer vem muito, e isto lá está, é muito subjetivo, mas vem do bom senso de cada um, não é? O bom senso, a ética e os princípios e valores. E isso eu acho é que se nós, enquanto humanos, seres indivíduos, criaturas que estamos aqui e não termos uma coluna vertebral que nos sustente, então isto é uma bandalhada. É uma bandalhada, é uma confusão, é só caos. E as pessoas falam, há imenso ruído hoje em dia. Há imenso ruído. Eu juro, eu agora vou confessar isto, eu vivo entre Lisboa e o Algarve e daqui a seguir isto eu vou voar para o Algarve, porque eu preciso só de... As pessoas falam muito e é bom falar, mas também é bom calar. Às vezes, bora só calar e ouvir, escutar o outro. Não tens de estar sempre a dizer coisas. E no meu processo criativo eu gosto muito, e lá está, por isso é que eu gosto de fazer o que eu gosto, é porque com as personagens e com os filmes e as séries e as peças de teatro, eu tenho a possibilidade de pensar, atingir, entrar em universos que não são meus, mas que eu apropio-me deles para pensar de outras formas. Que bom pensar de outras formas. Mudar de ideias. Por isso, por favor, não vamos higienizar aquilo que eu penso não vamos higienizar a linguagem de tudo, nem nós, não é? E isso reflete no nosso trabalho, como por exemplo, vou agora arrancar uma série da RTP, que é um western português, pronto, este é o género, não é? E a verdade é que a RTP, como é prime time, não permite uma data das neiras. Não permite as neiras. E eu percebo que não possa permitir, porque passa num horário delicado, mas então isso também não é... primeiro, não corresponde à realidade. Um bandido vai dizer bolas? Vai dizer caramba? Ou vai fosga-se? Por favor, né? Ai! Fosga-se é muito mau. Fosga-se, cancela a série. Cancela a série. Fosga-se. Quem diz fosga-se... Um bandido que vai... Ou seja, é neste sentido de que hoje em dia há imenso cuidado e é bom que tenhamos. No outro dia, eu própria disse algo que eu não estava à espera. Não foi com sentido pejorativo, mas deparei-me no lugar do outro. No lugar do outro que eu estou sempre a ver. E eu estou sempre a alertar e de repente estava nesse lugar e a pensar... Não, mas de facto não foi mesmo com essa intenção. De facto, e foi descontextualizado. Ou seja, eu não estava a definir aquela pessoa. Isto está a ser super abstrato para vocês, não está? Porque eu não estou... Dá para perceber? Não estou a falar do termo específico. Mas eu não vou dizer. Mas imaginem que eu tinha dito chinoca. Porque eu posso falar de mim. De mim eu posso. Imaginem, alguém disse aqui... porque disse aqui a chinoca. Eu não disse chinoca, mas disse uma coisa semelhante. E a pessoa disse, Jani, e eu, hã? O que foi? Então, não, mas... E fui apanhada. Nós somos... Mas isso é bom. Também termos consciência que nós próprios não somos perfeitos. Que nós próprios temos um longo caminho pela frente
e cometemos erros, mesmo que sejamos mais conscientes. E agora que sou mãe, quantos erros, não é? Nós sabemos de mães, não é? Mãezinhas. Pronto, então tentamos dar o nosso melhor, mas isso é o que se passa nos processos criativos, não vamos tornar tudo igual. Porque senão nada é nada. Deixa-me dizer, eu concordo completamente contigo. Acho que o papel da arte é este. E continuar a ter gente provocadora, continuar a ter personagens provocadoras. Eu não quero que deixe de existir uma postagem racista e que as pessoas não digam coisas horríveis nos filmes e nos teatros e que me deixem desconfortável. Não sei mas quê. como é que tu lidas com essa provocação? Ou seja, como é que tu trabalhas essa provocação? Não, claro, não é? consciência. A provocação não pode existir só como provocação. Não, estamos completamente de acordo. Então, agora não dá para dizer uma coisa racista. Então, mas estas pessoas existiam e existem e é preciso confrontá-las com a sua própria imagem. Sem dúvida. O jogo de espelho. Eu percebo tudo isso. Mas, primeiro, não tens o outro lugar só a existir como um lugar de fala. Não é de fala, é eu provoco. Há a provocação. Há outro lugar ali? Existe o outro lugar? Existe a outra pessoa para estar... Não tem que estar a abrir um debate. Não tem que estar a abrir um debate porque, na altura, então, estamos a falar antes do 25 de Abril, então vamos contextualizar, não havia debate, não é? Mas o que é que hoje em dia, tu trazes isso para... Tu trazes essas questões para os dias de hoje, que ainda, infelizmente ainda existem, e o que é que tu fazes com elas? Mas sem dúvida, estamos completamente de acordo. Eu queria só, para já dizer que estava de acordo com isso, que eu sou absolutamente contra qualquer censura institucional. O meu ponto era só, vamos parar de usar a palavra censura ao calhas, vamos ter respeito por quem foi mesmo censurado, por quem não podia mesmo dizer as coisas, e censura institucional é completamente de critério editorial de uma empresa privada. E questões de mercado, não é? Mercado, há público para comediantes racistas, há público para comediantes antirracistas, há público para teatros de Dona Maria, há público para teatros dos outros tipos quaisquer. Era só mais isto. Eu não defendo nada de uma higienização da arte em tudo. Quero só que este reacionarismo está a ser muito aproveitado por extrema-direita e pela direita e que me custa um bocado ver pessoas de esquerda acompanhar este discurso, que é esta cultura de cancelamento e politicamente correto que eu, honestamente, não vejo acontecer. Eu não vejo... a maior parte, quando eu vejo alguém ir ter um programa em horário nobre visto por milhares e milhares de pessoas, ou o podcast mais ouvido de Portugal, com crónicas nos jornais mais lidas, não sei o quê, e depois vai dizer, já não se pode dizer nada. Man... E quando isso vem do lugar de privilégio. Sim. Claro. Isso é que tu és a pessoa mais ouvida do país e estás a dizer que não podes dizer nada. Pois, isso eu acho. É só isso. Agora precisamos de arte para isso. Eu queria dizer também, sim, que discordo completamente que essa higienização deva ser imposta. Também discordo que seja, acho que não é. Mas discordo que deva ser porque lá está, porque se o que nós queremos, na verdade, é mudar a mentalidade das pessoas e torná-las de alguma forma mais sensíveis e educá-las para questões que são ignorantes, que nós todos somos ignorantes sobre imensas questões e devemos só aceitar isso e ser humildes sobre isso, não é? E reconhecê-lo. Mas se queremos chegar aí, para isso tem que haver diálogo, não é? Por isso as pessoas têm que ter toda a liberdade e sentirem-se confortáveis para dizer merda, para depois haver resposta a isso, não é? E haver um diálogo que possa ir nesse sentido. No caso específico da produção audiovisual, há um espaço para que o ator também diga, peraí, né? Vamos... Ou não? Ou depende do local? Não há, né? O que está no guião... Normalmente é este despedido. Mas, não, estou a brincar. Claro que não há. Isso não estava a brincar. Não há, mas há. E acho que temos responsabilidades. Temos vários deveres. Não temos só direitos, também temos deveres. Enquanto cidadãos, e neste caso enquanto criadora, artista, eu tenho deveres. E uma das responsabilidades que eu tenho é de perceber que eu faço parte daquilo. Eu compactuo com aquilo. Eu não estou a assinar por baixo, estou a assinar em cima e estou a rubricar. Ou seja, esta coisa de... Existe muito no artista, no ator, no performer, de quando nós fazemos parte de algum projeto, há muito a desresponsabilização de... sim, mas não fui eu que escrevi, mas não fui eu que pensei,
Eu estou só ali. Não, eu sou. Pronto, eu sou pago para dizer o que me pedem. Não é bem assim. Quer dizer, eu acho que não é bem assim, ou que não deveria ser assim. E eu sigo-me por essas diretrizes, porque eu não vou nunca dizer algo. Eu posso defender a personagem, e a personagem pode pensar assim, mas não pode ir contra uma data de questões, ou se aquilo serve a um propósito muito específico e concreto, e que normalmente as pessoas não sabem muito bem, e o que se passa é isso, é que há um vazio também, ou se é de masturbação intelectual, desculpem, se calhar foi um bocado gráfica, mas é isso muito, existe muito isso, e nós temos, acho que hoje em dia o ruído existe, como disse há pouco, e acho que é preciso pensar, acho que as pessoas precisam de pensar, de refletir, com elas próprias, com os outros, mas existe muitas vezes um medo, e acho que isso também vem, lá está, vamos fazendo a ponte do salazarismo, há muito receio, há muito medo de perder o emprego, medo de falar, medo de protestar, medo de criticar, medo de se expor, não, mas medo de convocar o outro e perceber que isso não é uma crítica a ti, eu não estou contra ti. Eu estou a convocar-te para nós melhorarmos o que estamos a fazer, para chegarmos mais longe, todos juntos. Hoje alguém está a querer falar comigo, claramente. Mas é isso, não é? E nós temos responsabilidade. Eu nunca vou alinhar num projeto com pessoas com as quais eu não me identifique, ou artisticamente, humanamente podem ser execráveis. É um bocado difícil, mas porque uma coisa está ligada à outra, não é? Mas tenho que me identificar com elas e caramba, eu não posso estar aqui a dizer. Eu tive um colega meu que no outro dia disse: estava na cena, pá, e tinha uma piada racista. E disse: então, mas tu disseste? E ele: não, eu chamei a atenção, mas as pessoas todas estavam incrédulas, porque, mas isso não tem importância nenhuma. Ele: não, tem importância. Ou seja, temos que falar, temos que impor limites. Isto não. Nós podemos fazer isto graças ao 25 de Abril. De podermos dizer que não. E dizer que aqui acabou. Não passas. E isso acho que é do caraças. Bem, pelo que eu percebi, né, há um certo entendimento aqui que as pessoas podem, de certa forma, extrapolar até para ter a resposta dessa fala, né? Mas eu também ouço muito aqui, que foi um termo que eu aprendi em Portugal, que é como é que se dá um tempo de antena? Né? Que nós não temos essa expressão no Brasil, né? Mas aí quando você ouve um político da extrema-direita falando, etc., de vez em quando eu leio nas redes sociais alguns colegas meus dizendo: mas como é que você está dando um tempo de antena a essa pessoa, para que ela está dizendo esses absurdos, para que está fazendo esse discurso? E era uma crítica que eu fazia também, não dizendo o tempo de antena, mas fiz durante 4 anos no governo Bolsonaro, no Brasil, como é que nós, qualquer coisa que ele dizia virava uma repercussão ali, e ele fazia isso muito bem, como o Trump fez, né? Como é que se lida com isso? É para dar esse tempo de antena mesmo a esses políticos e essas pessoas que propositalmente estão usando esse tempo de antena para desconstruir o direito democrático de poder se expressar? Porque isso é meio tricky aí. Como é que a gente trabalha com esse tipo de comportamento? Acho que é altamente complexo e eu não tenho uma resposta certa, mas é uma coisa com a qual me debato normalmente, até como humorista. E já caí nessa ratoeira de querer ser rápido ou de ter logo uma piada para comentar sobre aquilo. Por outro lado, também já fiz um trabalho como humorista, um vídeo humorístico para o YouTube, em que era exaustivo, foi uma coisa grande, sobre o facho, mas em que podia desmontar as coisas todas como deve ser e não fazer piadas sustentadas, expor as contradições dele, as mentiras, chama-se todas as mentiras do Ventura. E é sempre, eu tento ter isto, o que é tempo de antena gratuito e que não estou a fazer nada, ou também não vou nunca fazer piadas sobre ele, é complexo.
Mas aqui, mais do que isso, há uma série de comunicação social que basta ele dar um arroto e já tem 3 microfones à frente. É pernicioso, é altamente pernicioso, mas por outro lado, e viu-se agora o relatório das figuras políticas mais ouvidas na televisão em março, e tem sido consistente, é Marcelo, Costa Medina e Ventura. Eu acho que não faz sentido. Num país ainda não chegámos aos 50 anos, a 25 de Abril, e é a extrema-direita a quarta voz mais ouvida na comunicação social. Acho que não faz o mínimo sentido. Portanto, a comunicação social tem que sim fazer um esforço de reflexão, só que isto tem a ver, é ainda mais complicado, porque depois tem a ver com a precariedade de muita da comunicação social, que precisa de cliques para continuar a pagar. Os jornalistas já são mal pagos. E, portanto, precisa de coisas absurdas que gerem mais cliques, mais views. Portanto, é tudo muito complicado, mas é preciso fazer um trabalho jornalístico sério, e acabo já por passar a palavra, sobre a extrema-direita, e não só fingir que não existe. Eu recomendo, por exemplo, o trabalho que fez agora o Vítor Matos do Expresso. Tem um podcast, são 7 horas de podcast. Ele foi agora este fim de semana lançado o último episódio, e é um grande trabalho do que é não dar palco gratuitamente, mas sim fazer uma grande investigação, expor tudo e mais alguma coisa de mentiras, de contradições, que é preciso um trabalho jornalístico sério, e não apenas sempre que há um sensacional. Ainda bem, vou já me passar, mas um exemplo muito claro disto. Diogo, foi... podes falar à vontade. Ninguém está aqui a cronometrar. Eu não gosto de... Diogo, não podias expressar, mas agora pode, Diogo. Um exemplo muito claro que aconteceu há pouco tempo agora, no infeliz ataque no centro ismaelita. Já a polícia tinha dito que não era terrorista, não havia intenções religiosas, não era nada disto. Não era uma coisa racista, não era xenófobo, não era nada. Era um crime horrível, mas não tinha nada destas conotações. O que é que a CNN fez? Pôs às 10 da noite o André Ventura a falar sobre aquele assunto, e ele teve 20 minutos a dizer coisas altamente racistas e xenófobas. Portanto, há certas entidades que estendem a passadeira vermelha ao extrema-direita só porque capitalismo. Pronto. Sim, porque imagina, há alguns órgãos de comunicação social que eu entendo que necessitem de consumir a nossa atenção para lucrarem, não é? Necessitem de fazer essa política dos cliques, de publicar só o que mais polémico houver, mas depois há grandes grupos económicos que controlam os principais órgãos de comunicação social e que estão a favorecer os seus próprios interesses pessoais e económicos ao darem primazia a estes destabilizadores da democracia, não é? Tipo, não é inocente, e não é só porque precisam ter dinheiro para pagar os trabalhadores. E sim, discordo que seja dado esse tempo de antena, principalmente nessa disparidade, quando vemos a percentagem de espaço que é ocupado nos órgãos de comunicação social pelos diferentes agentes políticos. E também porque, de certa forma, sim, tu não podes dizer tudo. A verdade é que tu não podes dizer tudo, ou tu não devias poder dizer tudo. As nossas liberdades, eu venho a perceber que há muitas pessoas muito mais velhas do que eu e que, de facto, inclusive viveram o 25 de Abril, mas que parece que estão agora, principalmente de alguns partidos políticos mais liberais, que parece que estão agora a aprender o não, um bocado como estavas a dizer, e como estavas a dizer de que a liberdade de um acaba quando ameaça a liberdade do outro, não é? As nossas liberdades são condicionadas. Sinto muita gente não aprendeu isto em criança, não sei. Não percebo que educação tiveram, mas as nossas liberdades em sociedade são condicionadas por vários códigos, por código moral, de uma forma mais abstrata, pela Constituição da República, pelo Código Penal. E sim, isso serve para proteger direitos humanos, para proteger direitos constitucionais, para proteger a segurança pública, em muitos dos casos. E uma dessas liberdades, às vezes, é a liberdade de expressão, sim. Não podes difamar pessoas, não deverias poder. Temos visto isso a acontecer frequentemente nos últimos tempos, mas não podes, lá está, ocupar espaços com muito alcance, órgãos de comunicação social, para incitar ódio com base em questões raciais e outras identidades. Sim, isso de facto são coisas que não podes fazer. Tipo, bem-vindo à sociedade. Não sei. Jani,
foi a tua sugestão na pauta que foi passada, e tem a ver um pouco, talvez, com essa maternidade aí, que é como nós vamos garantir esse direito para os nossos filhos. E eu queria perceber isso, era a pergunta, né? Isso não é um direito adquirido. A liberdade de expressão, todo mundo pensa, há uma geração que o 25 de abril, 50 anos, está muito longe. Isso aconteceu no Brasil, inclusive com a retomada da democracia mais cedo, mas nós passamos por isso recentemente, porque as pessoas já não entendiam, não, a falta de memória, ou desconhecimento, ou ignorância. Como é que a gente percebe, como é que a gente pode trabalhar utilizando a liberdade de expressão e essas ferramentas que às vezes são usadas de forma que não deveriam? Como é que a gente pode fazer isso para que esse direito continue sendo um direito nos próximos 50 anos? Como é que vocês têm um desafio que eu faço? Lutar contra a extrema-direita. Exato. Contra as forças reacionárias, continuar a lutar da forma que sentirem que é mais confortável para vocês, ou que vos mais faz sentido em associações e organizações ativistas, sejam organizações partidárias ou não, seja só na interação com o outro, no dia-a-dia, não é? No diálogo que temos com qualquer pessoa no dia-a-dia. Escolherem quem votas, seja nos palcos, seja... Há muitas maneiras. Que vos fizer mais sentido lutar contra este tipo de forças, porque lá está, nenhum desses direitos são garantidos, e é exatamente por isso é que lá está, que também não devíamos dar tanta plataforma a forças que os ameaçam, não é? Mas isso eu sinto que a luta, não existe uma forma de se fazer a luta, não é? A luta faz-se da forma que para cada um de nós fizer mais sentido, e pode ser desde encabeçares ou te associares a associações ativistas, a organizações partidárias, se isso fizer sentido para ti, ou então lá está só no dia-a-dia, no diálogo com o outro. Mas sim, e chamar, mesmo que seja da maneira que for, sejamos nós plataformas muito grandes ou plataformas pequenas, chamar toda a gente à ação e sem querer ser alarmista. Sim, a extrema-direita está a crescer muito, não os nossos direitos não estão garantidos para sempre. Basta ver o que está a acontecer em Espanha. Em Espanha, com a luta enorme que estão a fazer para voltarem a criminalizar o aborto, etc. Basta ver o que está a acontecer em Itália, com o que estão a fazer, a lutar muito, o fascismo agora está a lutar muito para retroceder, e já está a conseguir nos direitos LGBT, já estão a fazer com que os casais homossexuais não possam adotar crianças. Basta ver, pronto, a Polónia e a Hungria é a tristeza que sabe. Os Estados Unidos, que baluarte da liberdade, o país onde os direitos LGBT estão a diminuir drasticamente. Os direitos trans, especificamente. Mas drasticamente. Há pessoas trans e LGBT, no geral, a terem que fugir da Flórida porque já não conseguem ser livres no estado da Flórida. Sim, a criminalizar-se profissionais de saúde que providenciam cuidados de saúde para pessoas trans, a proibirem-se livros que de alguma forma abordem o tema, não é? Portanto, especificamente então sobre este tema, eu tenho visto e tenho medo de vir a vivê-lo na pele, não é? Mas tenho visto como noutros países, de facto, a extrema-direita tem tido bastante sucesso a normalizá-lo, não é? A transfobia e o retrocesso de todos esses direitos. O que assusta bastante é depois ver a chamada direita moderada a ir atrás destas coisas, não é? E vemos cronistas a dizer que pior do que o PS, pior do que o Chega é o PS. Não é? Vemos cronistas, agora feministas radicais, ou seja, as TERFs, que excluem as pessoas trans, constantemente a diminuir e violentar Sim, a nas crescer crónicas. Também cada vez mais cá em Portugal. Portanto há um movimento muito reacionário aqui, em que eu acho que nós temos de estar muito, muito atentos, não temos garantia nenhuma que o PSD e a Iniciativa Liberal não deem logo as mãos ao Chega no próximo governo. Portanto, sim, acho que temos todos de lutar da maneira que pudermos, através da arte, através do jornalismo, através das associações, temos de associar, temos que sair à rua, temos de dar as mãos uns aos outros, porque isto não é fácil. Através da comunidade, não é? Em cada uma das nossas comunidades, no ambiente familiar, no ambiente pessoal, no ambiente de trabalho, não é? Em qualquer sítio que nós possamos, só uma conversa pode ser tão considerada ativismo, uma conversa banal num café ou à mesa com a nossa família, como qualquer outro tipo de ação. Bom, Joana, ainda há tempo para abrir a liberdade de expressão aqui ao público? Alguém está interessado? Será que para uma única pergunta aqui, para não ficar... Está tudo com vergonha agora. Pode.
Pode sim, claro. Não sei, se o senhor tem uma voz muito boa, pode prescindir do microfone, mas... Olá, chamo-me Rui, estou aqui porque sou vizinho, moro naquele prédio ali e sigo o Faro nas redes dele, então achei curioso, ao que soma ser o meu dia preferido da história de Portugal, o 25 de Abril. A minha pergunta é uma provocação a vocês. Adoro. Eu só ouvi falar dos direitos LGBT, não ouvi falar da expressão povo português. Ok? Está aqui, por acaso, era um cartaz, um postal que diz: não podias sonhar com um curso. 3% tinham curso. Não é só antes de 74. Eu, no meu caso, é fácil fazer a conta. Nasci 12 dias depois do 25 de Abril de 1974 e, quando tinha 18 anos, por uma sorte tremenda, fui para a universidade. Tenho curiosidade em ver os dados e, no meu tempo, aquele anúncio do meu tempo, no meu tempo éramos 21% de jovens com 20 anos no superior. Agora são cerca de 60%, parabéns Portugal, viva ao 25 de Abril. E garanto-vos que 10% desses eram os 10% de filhos de ricos. Ou seja, havia 10% de lugares para os filhos dos pobres, como eu, que agora moro naquele prédio ali, mas cresci ali mais ao lado, na Venda Nova. Filho típico de operário da Sorafam e de mulher a Dias. E eu acho, a provocação e a pergunta é, ao funilarem tanto a questão dos direitos a grupos específicos, ou não o alargarem ao grosso da população, porque hoje eles estão aqui, são 60% no superior, mas se não tiverem pedigree familiar, digamos assim, eles vão ou emigrar ou vão para o call center. Sim. Ok? Vão ou emigrar ou vão para o call center. E é isto que se passa. Ou seja, não estaremos a afunilar muito a questão dos direitos a determinados grupos e até que ponto isso não será nocivo quando finalmente chegou a Portugal, infelizmente, a extrema-direita, e também só chegou agora por causa que a Revolução foi há menos de 50 anos, porque se calhar se tivesse sido há mais tempo, tal como nos outros países da Europa, já cá estava há mais tempo e com mais esforço. É? Imagine. Sejamos sinceros, não estaremos a afunilar um bocado e a prejudicar essa luta ao afunilar a grupos? Obrigado. Eles vão começar a cantar, responder. Eu acho que nós temos espaço para falar sobre todas as lutas e sobre todos os direitos. E pronto, e cada um... Não, imagine, usámos o espaço que tínhamos. Eu aproveito muito do espaço que tenho, nomeadamente para falar sobre direitos trans, até porque é um tema que até só há muito pouco tempo é falado, é que ocupa espaço no debate público. Até há muito pouco tempo, até há cerca de, não sei, 10 anos, 20 anos, se tanto, pessoas trans eram completamente excluídas da sociedade, remetidas a um lugar de silêncio e de exclusão, portanto... Sim, eu gosto de aproveitar o espaço que tenho para trazer luz sobre este assunto. Ainda assim, apesar disso ser uma das partes da minha identidade, a parte da minha identidade que sempre mais me definiu em toda a minha vida é a classe. É ter vindo de pessoas de gerações e gerações de famílias pobres, trabalhadoras, agricultores, mulheres a dias e tudo mais. Nomeadamente sobre a educação e sobre o ensino superior. Muito se conseguiu automaticamente ou nos anos logo a seguir à Revolução, mas claramente ainda há muito por fazer. Ainda só 10% das pessoas que vêm de famílias pobres com baixo grau de escolaridade, que no meu caso o meu pai tem o 6º ano, a minha mãe tinha o 8º, e pronto, são pobres, sempre receberam o salário mínimo. A minha mãe trabalhar na Câmara e também ter outros trabalhos como doméstica, e pronto, eu orgulho-me muito de pertencer a esses 10% que conseguiu entrar na faculdade com muito sacrifício e concluí-la. Portanto, não é uma questão, apesar de eu não ter falado sobre ela aqui, porque eu também não tivemos tempo para falar sobre todas as questões estruturais do país, é uma questão que me diz muito, sim, não é? Várias questões me dizem muito, é por isso que, olha, ainda no início, numa conversa aqui com o moderador, que para dar alguma nota autobiográfica, tinham lá uma ideia como se referirem a mim como ativista por direitos LGBT, e eu fiz questão de dizer que sou ativista pela justiça social, porque todas essas questões me dizem muito. Eu não quero ser reduzida a este tema. Pronto, no tempo que tenho, no espaço que tenho, vou falando do que vem.
Bom, falando de tempo e espaço, parece um negócio meio de Einstein, né, da teoria da relatividade. O nosso tempo acabou, né? Vamos começar a ler até Mas eu acho que dá tempo ainda de lembrar que amanhã tem mais um debate, que ao sino aí, tem um debate que é sobre não podia ser europeu. Deixa eu ver se eu consigo achar minha cábula aqui, que é com Antônio Brito Guterres, que é investigador de estudos urbanos, com o historiador Vitor Pereira, a jornalista, vai ter uma brasileira, a Amanda Lira, que é nossa colega, e também a moderação do jornalista João Francisco Gomes, que estava aqui assistindo em algum momento, aqui, já deve ter saído. Eu queria agradecer a presença e a paciência e a velocidade que a gente conseguiu, de certa forma, tentar resumir. Se não foi tão amplo quanto o esperado, mas, enfim, é o que é uma expressão que eu adoro, eu aprendi aqui em Portugal. Foi o que deu para que a gente debater hoje. Queria agradecer também a paciência de vocês. E desculpa que eu estava aqui meio de costas, mas é porque foi enfim. São os magnéticos. Tá certo? Até logo. Obrigada. Obrigada.